Já deu. É, Bom, é, e aí, gente, tudo bem? Bem-vindo para quem está chegando agora, Thaís, Rosana. É, Então, o encontro dos quintais brincantes, vou fazer às vezes da Carol. Carol, não me sinto apta, tá? Para fazer isso. São os, né, são os pioneiros aí do Eu movimento. não tô ouvindo. Vocês estão ouvindo? Alguém não está ouvindo? Estamos ouvindo, Maura. Eu não tô Sim, ouvindo, não tô ouvindo muito. Não sei se conexão aqui, onde eu tô na zona rural. Rosna, do Quinto Itinerante. A gente te escuta bem, Rosana. Talvez se Tá fechar a me câmera, escutando, né? não sei Então, se. veja a Sim, conexão aqui. eu tá te te escuto um pouco cortando um pouco. picado. É. Então, o Encontro dos Quintais Brincantes tem acontecido toda terça-feira às 15 horas, cada semana um espaço anfitriona. E essa semana somos nós da Espiral, daqui de São José dos Campos. A Júlia fez o lembrete, o Gui já tinha falado também dos ecos do bate-papo, então quando a gente falar alguma coisa que toque em vocês, colocar os ecos no chat, que tem sido criado um texto com esses ecos e super bonitos e inspiradores. E é isso, gente. O que eu esqueci? Tudo bem? Foi bem? Legal? Bom, então vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela. Ah, eu não sei se vocês vão conseguir ver quando eu abrir. Peraí. Vamos ver se vai rolar. Vocês conseguem ver? Tá vendo a imagem? Não. Ah, Tá. Aparece agora todas as fotos sim. juntas. Ah, não. Então tá. Então peraí. Eu tenho que abrir só a. Peraí. Eu vou abrir só a imagem, porque a pasta ela não compartilha. Só um minuto. Não tá abrindo. Quando eu abro a imagem, ela fica preta a tela. Aí. Ah, foi. Pronto. Vamos lá. Bom, então acho que agora tá dando para ver a imagem. Vocês conseguem ver agora a imagem? Sim? Sim. Isso. Então vamos lá. Nós somos da Espiral, Escola Viva, daqui de São José dos Campos. A Espiral, bom, eu cheguei, eu estava fazendo as contas, né? Eu cheguei na Espiral, eu tô quase o mesmo tempo na pandemia, na quarentena, o tempo que eu fiquei presencialmente na Espiral. Então é muito louco isso, essa vivência que a gente tem, super intensa e super profunda. Parece que eu já estou há muito tempo na escola, assim. A Espiral hoje ela tem 34 crianças e são 24 famílias. É, as crianças frequentam a escola de segunda a sexta,
é educação fundamental 1 e 2, né? Então, são crianças a partir de 6 anos até os 13, 14 anos. Elas ficam das 8 à 1 da tarde na escola, alguns dias de educação física à tarde, fora do horário. Então, as crianças elas não são separadas por turma, elas não são separadas por idade, elas frequentam o espaço, é uma casa que recebe a gente, fica aqui no bairro Esplanada, aqui em São José dos Campos. E a gente tem alguns valores que estão no nosso PPP, e a gente vai falar um pouco do PPP aqui também. E os valores que permeiam essa comunidade de aprendizagem livre é o respeito, a autonomia, a solidariedade, a sabedoria, né, no que diz respeito à não discriminação, ao acolhimento, ao respeito social, e também a sustentabilidade. Eu acho que um pouco para falar da história da Espiral, do nascimento e dessa formação, de como tudo isso começou, como essa comunidade de aprendizagem livre começou, a Cláudia vai tocar aí a apresentação, que ela é uma das pioneiras da escola. Eu vou deixar no mudo também meu microfone. Oi, gente, boa tarde. Prazer, muito bom estar aqui. Acho um movimento importantíssimo esse de rede, né? É algo que a gente vem falando muito desde que começamos esse movimento, da importância que tem a rede, né? Da importância que tem essa troca de informações e de experiências. Então, acho muito bom estar aqui nesse movimento que vocês estão proporcionando. Eu vou tentar ser bastante breve nesse histórico, porque tem muita coisa legal que acontece agora, né? Para falar e o tempo é curto. Então, assim, esse movimento começa com 4 amigas que tinham os filhos na mesma escola e nos encontrávamos todos os dias. Vocês estão me ouvindo bem? Dá para ouvir? Nos encontrávamos todos os dias e sempre acabávamos conversando sobre as queixas, as reclamações, os incômodos, né, das crianças. Das 4, 2 já tinham filhos maiores, já no ensino médio, que eu era uma delas. Os meus 2 mais velhos já estavam, um já estava terminando o ensino médio, o outro estava entrando. E aí tinha um menorzinho no 2º ano do fundamental e uma outra mãe que também uma amiga que a filha também já estava saindo do ensino médio. Eu estou contando isso porque faz toda a diferença a gente ter tido experiências com as crianças no ensino convencional, né, tradicional, e carregar toda essa mala, né, de discussões, de incômodos, enfim. E nessa conversa, né, nas saídas da escola, a gente começou a achar que ficava muito cômodo só falar e não partir para ação. E então, com isso, a gente começou a se reunir com esse objetivo, né, de falar sobre esse assunto, né, sobre a educação, e falar como que a gente poderia tomar atitudes que até então a gente só pontuava, né, esse desconforto.
Então, começamos a nos reunirmos todas as semanas, praticamente, às vezes 2, 3 vezes por semana, para falar sobre isso. E esse caminho levou a gente a fazer um movimento com parcerias para que não fôssemos fazer uma experiência com as crianças, né? Uma experiência, e aí eu falo na área pedagógica, isso era uma preocupação muito grande da gente não tomar alguma atitude sem ter uma base pedagógica. Por quê? Porque as crianças todas já estavam no fundamental, todas elas já tinham passado pelo primeiro ano, já estavam no segundo e terceiro ano, então, assim, já tinha um histórico tanto de vivência na escola, quanto de conteúdos, enfim, né? E essa preocupação também com a diretoria de ensino é um pouco diferente a situação da educação infantil, que é menos rígido, né? Então a gente tinha uma preocupação muito grande com relação a isso. Enfim, o movimento foi de conseguirmos parcerias para que a gente conseguisse fazer algo que tivesse mais, que viesse mais de encontro aos nossos anseios, né, das crianças, de ouvir mais as crianças, de sair mais com elas, de fazer atividades fora, enfim. Essa é uma foto um pouco mais atual, já da Espiral ano passado. Então, assim, depois que montamos esse grupo e começamos a funcionar, houve uma multiplicação. Uma parte desse grupo resolveu continuar do jeito que estava, na forma que estava, e uma outra parte do grupo resolveu ir para uma direção um pouco mais... me fugiu a palavra agora, mas ir para uma direção que fosse mais de encontro aos nossos sonhos, que era realmente fazer algo diferente em termos pedagógicos. Então, nessa multiplicação, surgiu a Escola Espiral em 2018. E de lá para cá, a gente vem trabalhando numa gestão horizontal, onde os pais fazem parte de todos os processos da escola, desde pedagógico, a papelada que a gente chama, né? São vários núcleos de trabalho, e a gente vai falar um pouquinho mais disso um pouco mais à frente. E o nosso objetivo é que as famílias realmente façam parte da escola, né? E sem as famílias, esse grupo não tem como funcionar. Nós não temos funcionários, não temos nenhum serviço terceirizado, né? Então, sem educadores que vistam essa camisa e sem as famílias que também trabalhem nesse trabalho intenso, né? A gente não consegue fazer com que esse projeto continue. Então, esse eu acho que é um ponto bastante importante da Espiral. E agora talvez a Cláudia pudesse, a outra Cláudia, né, pudesse falar um pouquinho sobre essa parte pedagógica e sobre a gestão. Ou a Maura. O que vocês acham aí, Maura? Cláudia? Acho que pode ser a Cláudia agora. Aí ela depois fala um pouco, a gente fala um pouco da gestão. Cadê ela? Tá ouvindo aí? Tá por aí? Tem que abrir seu microfone, Cláudia. Obrigada, Cláudia. Eu sempre esqueço. Bom, boa tarde.
Eu agradeço muito o convite, né? Não esperava. Eu entrei, como a Mariana falou, para poder ficar aqui tapeando, observando esse trabalho bonito que vocês têm desenvolvido. E aí alguém me laçou, né? E foi muito bom, né? Porque aí nós da Espiral podemos falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Bom, uma coisa muito importante de se dizer é que nós não consideramos a Espiral uma escola. A gente considera a Espiral um projeto, e um projeto em construção, sempre em construção. Daqui a 10 anos, em construção, daqui a 20 anos, em construção. E ele tem uma base importantíssima, que é a viver, né, e conviver nas relações humanas. Porque para a gente a Espiral é uma formação de uma comunidade. E aprender a viver em comunidade é algo muito desafiador e muito difícil. Então, para além da questão pedagógica, para além da questão cognitiva, né, da formação cognitiva, o nosso desafio, o nosso grande desafio é que todos nós, sejamos pais, mães, avós, tios, e quem quiser chegar, que o espaço é aberto para qualquer pessoa que assim desejar, o grande desafio é a aprendizagem para todos nós. Então, a gente até costuma dizer, e não é da boca para fora, que a Espiral é um grande aprendizado para as crianças, mas eu acho que mais que para as crianças é um grande aprendizado para cada um dos adultos que lá estão. Por quê? Porque o chão da Espiral é o desenvolvimento de autonomia. E nós adultos não tivemos, não nos foi dado a oportunidade da gente aprender a desenvolver a autonomia na relação um com o outro. Então, a gente tenta, né, a gente busca na Espiral fazer isso. E se isso não acontece, o projeto não existe. Então, a Espiral é de todos nós, é de cada criança e é de cada adulto que lá está, independente do papel, né, que essa pessoa ocupa. Pode ser um educador, como pode ser um pai, uma mãe, uma avó, uma tia, enfim. Ou até conhecidos, voluntários, quem quiser se aproximar da Espiral. Bom, como a Maura falou no início, é um espaço. E vocês estão vendo aí na foto um espaço. Aliás, essa foto é uma foto muito bonita e muito importante para a gente, porque ela finalizou o ano letivo de 2019 com uma assembleia, uma cristal, né, aonde o tema dela era os nossos sonhos. Então, a gente sentou e fomos falar dos nossos sonhos. E foi assim que a gente encerrou, né, na Espiral, nesse espaço, o nosso ano letivo de 2019. Isso com a gente, com as crianças, e com as crianças daqui a pouco vai aparecer também, junto com as famílias, um outro momento mais prazeroso, mais divertido. Bom, então esse espaço ele está aberto e estamos nesse espaço adultos, estamos nesse espaço crianças. Esses adultos são pais, mães, voluntários, avós, tios, enfim. E as crianças também estão nesse espaço. Estamos todos aprendendo o tempo todo. Então, não existe a aula como a gente a conhece, né? A aula aonde eu reúno um grupo e transmito um conhecimento. Existem vários tipos de organizações, de agrupamentos, ou até a relação um para um, dependendo do momento, ou do desejo, ou do contexto em que se pode aprender. Nós temos na Espiral especialistas das diversas áreas de conhecimento, mas eles não são encarados como professor disso ou professor daquilo. Eles são educadores dentro da Espiral,
como qualquer mãe que queira fazer isso, como qualquer pai que deseja fazer isso, mas eles são tutores das crianças, né? E eles são tutores das crianças, de algumas crianças, e, ao mesmo tempo, eles são responsáveis igualmente por todas as crianças. Bom, e aí a gente vai se conhecendo, fazendo trocas, percebendo a necessidade de cada um, percebendo o papel de cada um dentro do coletivo, e as aprendizagens vão acontecendo. E a gente vai observando, enquanto educador, qual é a necessidade e quais são as especificidades de cada criança. E aí a gente vai cuidando disso um a um. É muito interessante porque as crianças, elas convivem entre elas. Tenha uma criança de 6 ou uma criança de 12, 13, 14, e elas aprendem nessa convivência a colocar em prática os valores que nós buscamos na espiral. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente tem toda uma preocupação com a questão do meio ambiente, mas a gente enfatiza bastante na questão da sustentabilidade, a sustentabilidade nas relações. E as crianças se surpreenderam logo no início, quando a gente começou a fazer esse trabalho com elas, do que vinha a ser sustentabilidade. E quando elas foram descobrindo que a sustentabilidade passa pelo respeito, passa pela solidariedade, passa pela empatia, enfim, elas, aos poucos, começaram a entender que sustentabilidade, ela vai além ou estar no mesmo pé de igualdade de eu saber colocar o lixo nos seus lugares certos, eu saber respeitar o ambiente, saber não poluir, saber prestar atenção em várias coisas que hoje em dia está nos colocando em risco gravíssimo em relação à nossa própria existência, né? Então, a Espiral é um espaço onde existem muitas descobertas, muitas curiosidades, muitos conflitos, e que bom que eles existem, porque é no conflito que a gente tem uma oportunidade valiosíssima para poder desenvolver cada vez mais as nossas relações e a nossa aprendizagem. É difícil falar sem ser perguntada. Para mim é bem difícil. Pode perguntar também. Não, Você preferir. eu gosto muito quando as pessoas me perguntam, eu acho muito mais fácil. Mas, vamos lá, eu também tenho que aprender a fazer. Posso fazer uma pergunta para você? Claro. Eu pergunto. Você falou que eu entendi que não tem aula, né? São crianças já do ciclo fundamental, até o final do fundamental, e não tem aula. Eu queria saber se vocês, até que ponto a pedagogia da ponte do Zé Pacheco influenciou vocês também, como que isso se dá na prática, né? Como que é um dia na espiral, assim, o que acontece, já que não tem aula, não tem trabalho mediado por tutores, né? Como que eu entendi. É isso? E todo mundo junto. Sim. Eu fui coordenadora do projeto Âncora. Então, eu trago essa base bem forte do que eu desenvolvi lá com aquela equipe incrível no Âncora, né? Anteriormente a isso, eu também participei de outros projetos em Belo Horizonte, em outros lugares, então eu trago essa história já há bastante tempo. Tem muito a ver com a filosofia da ponte, né? Com o trabalho da ponte, e muito interessante porque tem a ver com o trabalho desenvolvido na ponte, mas
bem característico dessa comunidade, das necessidades dessa comunidade e do que essa comunidade trouxe, né? E também bem em vários pontos diferentes do que a gente viveu lá no Âncora. Bom, mas o que é que acontece na Espiral? As crianças, elas têm tutores, então elas passam por tutorias que acontecem agendadas semanalmente, mas na realidade isso acontece o tempo todo, porque nessa relação que chega a ser um para um, entre os adultos e as crianças, né, de segunda a sexta-feira, qualquer criança e qualquer educador senta com a criança e vai conversar e vai verificar o que ela está fazendo, o que ela não está fazendo, o que ela está sentindo, enfim, o que ela está desejando, o que ela está questionando, né? E sem essa necessidade de eu ter que esperar que chegue na outra semana para poder ser atendida. Essa criança, então, como você mesmo citou, ela se organiza através de um roteiro de estudos que é elaborado por ela e pelo educador, e ela vai organizando o tempo dela, ela vai gerenciando o tempo dela, que pode ser na escola e também pode ser fora da escola. Então, a gente já teve mais de uma experiência de crianças que as famílias precisaram viajar durante o período letivo, e a criança continuou estudando da mesma forma como se estivesse na escola, inclusive fazendo as tutorias online. Muitas coisas a gente já fazia online, tanto que durante a quarentena não foi tão complicado para a gente continuar a escola como a gente continuou. A gente não precisou parar um dia sequer, porque a gente já fazia uma série de coisas, as crianças já tinham uma autonomia significativamente desenvolvida para dar continuidade ao trabalho, aos estudos delas em casa. Na quarentena, o que se intensificou muito foi a questão das famílias, que por mais que elas convivam, né, no dia a dia da escola, aí mesmo nessa foto nós temos um avô e na anterior e uma mãe, que está ali sentadinha com a filha no colo, mas nem todos os pais ou mães podem estar na escola num tempo significativo para entender bastante do projeto. E com a quarentena, a gente começou também a fazer tutoria com os pais, e aí eles começaram a entender cada vez mais e abraçar o projeto. Não sei se eu respondi a sua pergunta, estou achando que faltou alguma coisa. Não, super respondeu. Sim. Respondi? Então tá ótimo. Bom, nessa foto, esse aí é um avô. Um avô não, um avô de uma, não, é um bisavô de uma criança. É o bisavô de uma criança que começou a se interessar pelo estudo das abelhas, e o interesse dele foi tão grande, o projeto dele foi tão grande, esse menino que está de camiseta preta aí de costas, o Tom, e outros amigos começaram a se interessar, e o bisavô de um outro menino que cria abelhas, um apicultor, o seu Nazário, ele levou as crianças para conhecer o espaço dele, das abelhas, e ele levou e presenteou as crianças e a escola com uma caixinha de abelhas. Então, as coisas vão acontecendo, elas não são planejadas com antecedência, né? Então, não existe um planejamento do que vai acontecer, de como vai ser. Aí é uma outra foto que mostra uma feira de ciências, porque lá na Espiral tem a feira de ciências. E é bem interessante a feira de ciências, porque ela não é uma feira de ciências, de experiências, como a gente, eu vivi na escola, na minha escola, e ou escolas que eu dei aula, feira de ciências como experiências, coisas ligadas diretamente ao laboratório. E a gente começou a entender juntos que ciências é tudo.
Ciências é tudo, desde esse espaço aí que foi uma meditação, esse aluno, esse educando aí, o Felipe, e durante a feira nos convidava para entrar lá no espaço que ele criou e fazer meditação com ele. Desde da outra foto, que foi um menino que se embrenhou numa pesquisa profunda sobre a questão da loucura, e por aí vai, né? E as crianças, elas se organizam exatamente tudo. Essas ideias partem de rodas, né? A gente costuma fazer rodas, e as crianças vão colocando as suas ideias, e tudo bem, desde que elas se comprometam a construir. Nós, adultos, vamos ajudá-las, mas a condução é delas. Houve uma vez em que eles resolveram fazer um acampamento na praia durante 3 dias. E então eles pegaram o telefone, eles ligaram, eles viram as casas e alugaram, enfim, fizeram todo o trabalho, bilhete para os pais, todas as coisas. Surgiu a questão, e se estiver chovendo, porque só vai ser no final do ano, e aí entraram em contato com uma das mães que trabalha no INPE, e foram lá visitar, foram estudar sobre as questões climáticas, enfim, mas mesmo com tudo isso, existia uma possibilidade de chuva, não era 100%, então fomos famílias, fomos educadores, fomos acampar na praia, e choveu. Gente, foi muito doido o acampamento com chuva, mas ele aconteceu e ficou na nossa história, ficou na nossa lembrança. O que eu posso dizer mais, pedagogicamente falando, sem perguntas? Não sei. Para mim é difícil. Acho que você pode falar sobre os espaços de aprendizagem, né? As fotos estão mostrando o espaço que nós temos, é um espaço muito pequeno, muito reduzido, é uma casa, o que dificulta uma série de coisas em relação a espaço com a natureza, mas a gente utiliza muito a cidade para a gente poder compensar isso. Então, durante as fotos, vocês vão perceber que a gente utiliza muito o espaço externo, a gente utiliza muito a cidade em busca dos espaços que a casa não nos proporciona. Como a gente não tem turma e não tem séries, nós não temos salas de aulas. Então, ora um espaço que nem apareceu as crianças fazendo ginástica lá na varanda, ora é um espaço onde as crianças vão fazer ginástica, ora tem criança jogando bola, ora é um espaço de roda, ora é um espaço de contação de história. Então, o mesmo espaço físico, ele nos possibilita variedades de atividades. Basta que se sente, que se converse, que se organize, e aí eles criam quadros, eles colocam horários que vão estar usando e para que vão estar usando. As crianças são bem organizadas, aprenderam a fazer isso, então elas vão utilizando os espaços. Então eles vão se transformando o tempo todo. Os espaços dentro da escola se transformam o tempo todo de acordo com as necessidades. Ele não é um espaço único de tal coisa, né? Isso eu acho muito bom, e é uma experiência muito boa a gente não ter um espaço que a gente desejaria, porque isso possibilitou essa aprendizagem de uma maneira muito significativa, muito forte. Então, eu não preciso de uma escola que tenha a sala disso, a sala daquilo outro. Eu preciso ter criatividade, organização, a escuta do outro para poder fazer os combinados, né? Um exemplo muito interessante é que existe um escaninho, e esse escaninho, óbvio que ele não cabe o material de todo mundo.
E aí foram muitas rodas para eles decidirem como é que eles poderiam usar o escaninho. E muito interessante que eles começaram a usar o escaninho dividindo com o outro. Então, tinha espaço de escaninho que era dividido entre 5 crianças. E vocês não têm ideia da organização das crianças, e elas colocavam lá no planejamento do dia horários para elas arrumarem e organizarem o escaninho. E era muito incrível ver a organização das crianças no início, organizando o espaço do escaninho. Elas não precisam ter um material, porque o material na escola é coletivo. Então, a escola tem lápis, ela tem caneta, ela tem borracha, ela tem apontador, para todo mundo usar. Mas, ao mesmo tempo, quem quiser levar o seu estojo, pode. Por que não? Né? Então, o que eles têm deles é o caderno, né, o lanche que eles levam, a escova de dente, enfim. E o que mais que eles quiserem levar, né? Então, essas coisas eles gostam de guardar no escaninho, que eles costumam levar. E aí, eles começaram a fazer a organização. Aí, quando alguém desrespeitava alguma regra do que eles tinham combinado entre si, e muito interessante, porque cada grupo tinha regras diferentes da organização do escaninho. Então, eles faziam uma roda e eles começavam a conversar porque que a regra foi desrespeitada, e aí eles iam chegando à conclusão que ela tinha sido desrespeitada porque ela não estava funcionando, e eles começavam a discutir, então, como é que eles poderiam fazer para que pudesse funcionar. Muito interessante como eles vão, aos poucos, aprendendo a fazer isso, né? O que mais que eu posso falar? Bom, abre para se alguém quer fazer alguma questão, Cláudia. Mas antes disso, eu vou falar sobre a questão da gestão um pouquinho mais, porque ela é extremamente importante e necessária no projeto, né? Então, como a Cláudia falou, a nossa escola ela tem uma gestão que é organizada por núcleos de trabalho. Então, nós temos vários núcleos de trabalho. Como é uma associação de famílias e de educadores, cada pessoa que entra na Espiral, ela se associa e a associação, com essa associação, ela passa a ser voluntária da escola. E ela, em sendo voluntária, ela tem a responsabilidade de fazer parte de algum núcleo de trabalho, de pelo menos um. Ela pode fazer parte de quantos ela quiser, mas pelo menos um núcleo de trabalho ela precisa fazer parte. Então, nós temos um núcleo de trabalho da papelada, como a Cláudia falou, que cuida de toda a parte da papelada, a parte burocrática. Tem um núcleo do dia a dia, que vai se preocupar se a lâmpada queimou, enfim, como é que é a limpeza da escola, se a escola está precisando de alguma coisa, né? Tem o Raízes, que é um núcleo que pensa e cuida da essência do projeto, para que a essência do projeto não se perca. Tem o Conexão, que é o núcleo que cuida da questão da comunicação da escola, né, internamente, e a parte externa, para fazer contato com o mundo lá fora. Tem o Pé no Chão, que cuida da parte financeira. Tem o Acolhimento, que é o núcleo que cuida de acolher as pessoas que estão chegando, as pessoas que querem saber um pouco mais sobre o projeto, e também da comunidade, porque as pessoas na comunidade também têm os seus problemas e precisam de acolhimento. Não sei se eu esqueci de algum núcleo, mas a gente funciona através desses núcleos de trabalho e na interação entre eles. Então, por exemplo, se a gente precisa de uma campanha, de alguma coisa, e isso nasceu de uma necessidade do núcleo acolhimento, a gente faz aí um contato com
o Conexão, que cuida de toda essa parte, para que o Conexão saiba do problema e comece a pensar nesse problema junto com a gente. Então, os núcleos, eles se conversam, eles trabalham juntos em várias situações. E nós temos, uma vez por mês, uma assembleia, que a gente chama de cristal, que pode ser um encontrão no sítio de alguém, na casa de alguém. Os nossos encontros normalmente envolvem comida, a gente gosta muito de comer. E aí a gente conversa sobre várias coisas, bate papo, sabe do outro, as crianças estão juntas, né? E quando a gente precisa resolver um problema que não dá para o núcleo resolver isoladamente, a gente leva esse problema para essa cristal, porque as questões dentro da espiral, elas precisam ser resolvidas por consenso. E aí a gente toma a decisão e depois a gente vai encaminhando quais serão as ações para cada núcleo poder trabalhar, conversando um com o outro e resolvendo os problemas. Tudo isso é fácil? Não, não é. Mas é incrível. E cada vez mais a gente está conseguindo crescer e desenvolvendo esse trabalho, e cada vez mais está chamando pessoas que querem conhecer e vão se interessando por isso. É isso. Pelo tempo que a gente tem, eu acho que é isso. E a gente abre para as perguntas. Cláudia, desculpa. Desculpa, Sueli, desculpa, só um minutinho. A gente ficou de... Tô. Só um minutinho que a gente ficou de... tem uma... Dá para me ouvir? Dá para te ouvir. Só um pouquinho, só para a última foto que a gente ficou de colocar. Então, outro espaço Você tá... ou todo mundo só vai para o espaço de vocês? Vocês não se consideram uma instituição? Eu acho que a Sueli ficou baixo, Sueli. Tá abaixo, Sueli. A Maura, mas está falando junto, a Maura e a Sueli. A Maura quer concluir isso? Deixa eu só fechar, que a gente ficou de... Fala. Tem um poema do João Cabral de Melo Neto que está no nosso PPP, e um trecho dele que diz um pouco, acho que fecha a nossa apresentação, chama Tecendo a Manhã. Um galo sozinho não tece uma manhã, ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro, de um outro galo, que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro, de outros galos, que com muitos outros galos se cruzem, os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos, e se encorpando em tela, entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, se entretendendo para todos, no todo, amanhã que plana livre de armação. Amanhã, todo de um tecido tão aéreo, que tecido se eleva por si, luz balão. Esse poema está no nosso PPP, e a gente queria encerrar com ele. Desculpa, Sueli, eu falei muito em cima do que você estava falando, querida, eu não estava te ouvindo bem. Não, imagina, para mim também está cortando um pouco vezes, então também não estava te ouvindo, desculpa. Eu perguntei se as crianças, vocês não se consideram uma escola, né? E se as crianças frequentam uma escola e é como um contraturno, ou se as crianças frequentam aí como espaço escolar mesmo? Sueli, é uma escola que reconhecida pela diretoria de ensino, que tem Eu não PPP. ouvindo. Alô? Alô? Eu acho que é o áudio da Su, gente, porque eu tô te ouvindo bem, pode Cláudia. ser.
Você está Também me, estou ouvindo a ouvindo Cláudia. agora? Você está me ouvindo, Sueli? Alô? Olha, ela está ouvindo quem? Porque aí eu respondo e a pessoa passa para ela. Coitada, ela precisa de uma resposta. Vou transcrever no chat. Tá bom. É uma escola como qualquer outra escola, reconhecida, né, autorizada pela diretoria de ensino, com toda a documentação, tudo certinho. É uma escola normal, é uma escola reconhecida. As crianças estão matriculadas, né? Sim, sim, é uma escola de primeiro e segundo grau, como qualquer outra escola de primeiro e segundo grau, em termos de legalidade. Segundo grau tem ensino médio, então. Não, É não, de fundamental 1 e 2. fundamental 1 e 2. Então, Tá, é só de primeiro grau, então, ou fundamental, né? Isso. E é uma associação de pais? Como ela está constituída juridicamente? Ela é uma associação, né, que tem estatuto, enfim, e essa associação é a mantenedora da escola. Então, ela é uma associação de pais e educadores, e essa associação é mantenedora da escola. Eu vejo, assim, também modelos de escola como Espiral, que faz uma coisa bem associativa, híbrida, um pouco talvez como as escolas Waldorf, né? Criam modelos comunitários de gestão, incluindo a família. Eu acho que isso se aproxima bastante dessa ideia de para onde o quintal vai, né? Quando você consegue libertar a primeira infância e as crianças têm acesso a um lugar vivo e livre, né? Para onde elas vão depois, né? Quando os pais querem colocar, insistem em colocar ou tem medo e acabam colocando numa escola, né? Então, a gente que fala em quintal, para mim é muito interessante dialogar com experiências que possam dar continuidade, né? Que possam existir lugares de aprendizagem, que eu também acho que não são escolas, talvez centros comunitários, associações de aprendizagem, como, né, como esses espaços também precisam florescer e começar a ser desenhados. Eu acho incrível a pedagogia de vocês, explorando a cidade como cidade educadora. Acredito que muitas dos pontos que a crise do ensino aponta, vocês já estão começando a lidar. Acho fantástico. Adorei a apresentação, Cláudia e Maura. Agradeço. A gente estava conversando, né, Gui, esses dias, acho que a Júlia, o Rafa, Ju, se você quiser falar. Porque tem essa preocupação, né? Seria incrível que a gente... a preocupação das crianças que precisam estar matriculadas, essa exigência legal. E elas não estão matriculadas, mas estão em quintais a partir dos 4 anos. E elas estão amparadas, né? Elas estão muito amparadas, né? O que a gente faz, o que a gente cuida nesses quintais são de um amparo, de acolhimento para a infância, que é isso que a gente acredita, que é isso que o movimento, que a gente tem pensado e discutido como movimento. De dizer para o mundo que essas crianças estão amparadas nesses lugares. Como é que a gente cuida, então, dessa legislação para contar para o mundo que elas não estão matriculadas numa escola, mas estão amparadas num espaço desse cuidado, dessa conexão com a natureza. E aí a gente tem enxergado nessas escolas, nessas comunidades de aprendizagem, um dos caminhos possíveis, né? Talvez o caminho mais rápido nesse momento, né?
porque acho que ainda tem alguma coisa que precisa ser cuidada mesmo, né? Se a família deseja estar em um lugar que é assim e não é necessariamente uma escola, como é que cuida disso legalmente? Mas acho que esse é o primeiro passo possível, né, Gui? Ju? Ia ser legal o Rafa tá aqui, né? Porque o Rafa tem falado da não escola, né? Batido o martelo e Sabe uma esse é coisa provocador. posso falar? Sabe uma coisa que eu estava pensando? Todo esse cuidado, né? São 30, quantas crianças no total entre crianças? 30 e 34. Eu acho que, assim, eu fico pensando em alguns espaços especiais, a gente tem que também cuidar com números, né? Porque esses números enormes de escolas com 500, 1.500, eu acho uma coisa louca, assim, né? Eu acho que o mundo pede coisas mais assim, que nem restaurante. É uma coisa você comer num restaurante que cozinha para 20. Agora, aqui em Santa Felicidade tem um dos maiores restaurantes que é para 3.000 pessoas. Eles têm capacidade para 3.000 pessoas. Não é, você vai à cozinha e fala assim, nossa, socorro, você sai correndo, né? É um esquema produção. E eu acho que o futuro, as coisas, acho que esse inchaço enorme que você fica mega, vira grandes universidades, né? Ou Pac-Man das universidades, no caso, né? Que vai comendo, comprando as outras e vai ficando uma coisa mega. Então, essa volta ao cuidado, ao sutil, ao pequeno, eu acho que é um caminho, sabe? Não sei o que vocês pensam, assim, né, em relação a essa questão de quantidade de pessoas convivendo junto, né? No mesmo espaço. A treta, né, Adriana, que a gente tem, né, pensado também é como é que, então, se faz educação pública com esse menos, né? Com esse olhar, né? Com esse olhar quintaleiro. Acho que a comunidade aí, no caso, gente, é uma palavra-chave, né? Tem aquele alemão, Schumacher, ele falou small is beautiful em 74, se eu não me engano, sabe? Já era uma busca do pequeno, da sustentabilidade a partir do pequeno, né? Acho que foi a Cláudia que falou da sustentabilidade, das microestruturas, né? Comunitárias, menorzinhas. Eu lembro na época que quando a Marta Suplicy anunciou a CELS em São Paulo, foi uma grande polêmica, né? Porque a CEL é um projeto contraditório, todo mundo sabe, né? Aquelas escolas grandes para 2.000 alunos, assim, com teatro, porque ela levava uma infraestrutura toda para a periferia, piscina, teatro, que nunca tinha tido, mas, por outro lado, eram espaços gigantes, onde eu acho que, quando a gente não conhece todo mundo, não só pelo nome, mas pela intimidade, né? Os processos, eles ficam desfiados, né? Ficam com menos qualidade, eu acho. E eu acredito, eu estava falando com a Ju, estava contando que a Casa Redonda são quantos? Ju, 30 também, né? Olha o espaço, né? Como aí sim as coisas podem começar a acontecer. Eu gosto também desse número reduzido, porque acho que a gente consegue dar uma qualidade de presença e de troca, né? Mas fico pensando também o como garantir educação também, né? Como garantir que essa educação possa chegar ao maior número de crianças e que às vezes é uma coisa que me ronda, assim, né? Que eu fico pensando assim, né? Como a gente faz expandir também esse número para o maior número de crianças e que como a gente cria políticas também de entrada de crianças e pensa formas que não sejam só pelo financeiro, assim, né? Mas eu acho que muitas vezes isso acaba delimitando quais crianças vão ter acesso, né? E até essa questão, eu até tenho entrado em uma questão assim que eu queria falar mais depois, assim, primeiro duas coisas. A primeira é a gente está conversando bastante também algumas pessoas em paralelo, assim, que vai criando essas redezinhas
mas da gente pensar nesses encontros aqui, que a ideia talvez a gente começar a se encontrar com intenções de aprofundar temas, assim, né? E até convidar pessoas para virem. Enfim, não tem nada estruturado. A gente está aqui jogando sementinhas para a gente ir trocando e entendendo se é chamando outras pessoas, ou se é pensar em temas, ou se é... Não sei, mas que as apresentações dos quintais estão acabando, né? A gente começou com 50 pessoas lá em abril, 60 pessoas, sei lá, e a gente manteve uma coisa de 30 pessoas e agora a Carol até trouxe, né, que muita gente vai voltar a trabalhar, até eu mesmo vou voltar a trabalhar possivelmente, presencialmente, cada vez mais dias, assim, de como a gente sustenta essa rede, né? E aí eu só ia trazer uma inquietação, que foi uma inquietação que me vem, eu tenho as minhas questões com a escolarização, né? Principalmente com a escolarização precoce, assim, acho que a gente é desde cedo ensinado, né, a entrar ali no... Eu, pelo menos, falo pela minha experiência, né, de ser uma pessoa bem escolarizada, né, e talvez por isso que eu estou aqui hoje em dia, assim, né, porque em algum lugar não fez sentido para mim, muitos. Mas como que a gente garante, por exemplo, essa não obrigatoriedade da alfabetização, que é uma coisa que me pega, principalmente no infantil, né? Eu não acredito na alfabetização precoce, assim, como uma coisa que é obrigatória, que tem que garantir, todo dia tem que ter letrinhas e números em cima da mesa, né? Essas coisas, assim, bem engessadas. Mas como a gente também garante que, mesmo não... Como a gente garante o acesso a isso também, né? Porque eu acho que quando a gente fala de um público privado, a gente sabe que em algum momento isso vai poder chegar, né? Mas quando a gente pensa em política de educação de uma forma maior, como a gente garante que também os conteúdos, né, principalmente da alfabetização, assim, né, cheguem às pessoas, né? Porque o número de pessoas que não sabem ler e escrever, isso ainda existe, né? Isso ainda é uma realidade, assim. Então, como a gente faz para que essa pauta não seja só uma pauta que não vai chegar, que vai chegar a um público específico de crianças, né? Isso é uma coisa que eu tenho trocado com muitas pessoas, assim. Eu sempre tive uma crítica de que, né, a criança quando está no processo, tô vendo que você quer falar, você tá com o dedo levantado, Cláudia? Tá? Então, eu sempre tive essa questão, porque para mim, assim, a criança ela é dona do conhecimento dela e quando o processo de alfabetização vem e ela tem um campo preparado para isso, né? Esse processo acontece de um jeito respeitoso e não do consumismo, né? De que tem que aprender. Mas eu fico pensando cada vez mais nesse caminho, como os quintais, esse movimento de quintais e esse movimento de escolas transformadoras, né? Criem uma rede que também que seja pelas crianças, né? E não como a gente quebra as barreiras um pouco que o financeiro às vezes impõe, né? Assim, né? De bolhas, enfim. Eu levantei o dedo para pedir a fala depois de você, porque eu não sei aonde eu coloco a mãozinha aqui. Voltando à questão anterior, uma coisa que eu observei, que eu passei pelas duas experiências, né? Então, eu considero que uma das coisas extremamente importantes para que você possa desenvolver uma escola de uma outra maneira, seja essa escola nascendo junto com a comunidade. E o que acontece hoje é que, com raríssimas exceções, raríssimas mesmo, as escolas não nascem a partir da comunidade. Apesar de ter isso em alguns documentos, né? Mas a escola ela vem com um prédio montado que não foi nem ninguém que opinou, porque já é um modelo padrão, e ela também vem com... É isso aqui, ó. É isso aqui que é para ser feito. Então, aí falam de participação das famílias, e participação das famílias entende-se que ir às festas ou coisas esporádicas. Isso, ao meu ver, não é participação da família. Então, a família ela precisa iniciar todo um processo de pensar a escola até antes mesmo que essa escola comece a existir na prática, né? E foi o que aconteceu com a Espiral. Por exemplo,
como eu falei antes, eu coordenei o projeto Âncora, mas o projeto Âncora não foi um projeto que emergiu da comunidade. Ele foi oferecido à comunidade, né? A Espiral começou a partir da comunidade. Então, isso faz uma diferença imensa, imensa. E quando eu falo em trabalhar com a comunidade, aí a gente vai percebendo as necessidades da comunidade, né? E, inclusive, atuando, vamos chamar como educadores, né, em diversas esferas, para ajudar essa comunidade a entender e a nos fazer entender uma série de coisas. Desta forma, eu estou falando muito por cima, né, porque o tempo não é longo, eu acho que a gente pode vir a ter condições de atender números maiores. Não sei se 1.500, 2.000 crianças e tal, mas eu acho que muda a figura da coisa. Essa é uma das coisas que eu acho que era preciso prestar atenção. Se realmente existe o interesse de uma política pública que realmente seja boa, né? Porque o que a gente sabe que hoje não é. E a outra questão é essa coisa do educador direcionado só para a sua turma, para aquele grupo de crianças. O educador, ele precisa ser da comunidade como um todo. Por isso que eu frisei na questão do quanto a quarentena nos ajudou nos fez aprofundar em algo que é essa coisa do ajudar a cada família a entender o projeto e sabendo ser o educador. Sabendo ser o educador, não aquele que tem que saber a matemática, a língua portuguesa e tal, mas entendendo como é que é esse processo, porque ser educador não é ministrar um conteúdo, né? Aliás, uma coisa que não foi dita em relação à Espiral, a Espiral utiliza os conteúdos como ferramentas, não como produtos prontos. E isso modifica tudo na aprendizagem, tudo, tudo. E a questão da avaliação, andar em paralelo o tempo todo com a aprendizagem, também modifica tudo na educação. Então, é uma série de coisas que se nós, educadores, soubéssemos, a nossa visão de educação mudaria e a nossa atuação também mudaria. Uma das coisas que nos ajudaria nesse caminho. Então, são caminhos que a gente pode percorrer. Não são fáceis, é processo, sempre é processo. Aliás, viver é processo. Mas, nesse sentido, eu acho que a gente poderia realmente ampliar esse olhar para a educação pública, porque é preciso ampliar esse olhar para a educação pública. E talvez escolas monumentais, né, não fossem mais construídas, né? Até porque não se precisa de tantos espaços de concreto para se aprender, né? Na verdade, na minha concepção, não precisa de nenhum, né? A gente pode aprender sem nada disso. E as crianças também. Sobre a alfabetização, a alfabetização, eu adoraria falar, e adoraria falar muito, mas eu não vou poder fazer isso porque o tempo não permite. Mari, quer falar? Eu queria primeiro agradecer, dizer que é sempre muito bom, e fazer um pequeno comentário assim da fala da Júlia, que esse assunto sempre mexe comigo bastante, assim. Eu penso que as escolas elas deveriam ser pensadas como aldeias afetivas. E aí eu sempre usei esse termo que a escola tem que ser do tamanho do nosso abraço, sabe? Assim, eu conheço o nome dessa criança, o nome da mãe, o nome do pai, a realidade dela e tal. Então, dá para eu dar um abraço, cabe aqui nesse abraço. E se a gente está num grupo maior, eu fico imaginando, assim, ilhas afetivas, sabe? Ilhas de abraços, de pessoas que conseguem se abraçar e se olhar. Mas a minha pergunta é totalmente outra. Eu queria saber como e se
vocês conversam com a BNCC? Sim, sim, Mari. A gente conversa com a BNCC, porque todo o desenvolvimento desse trabalho está dentro da BNCC. Só que a gente não, como eu falei para você, a gente não nega nenhum conteúdo, mas eles são utilizados como ferramentas no momento em que faz sentido dentro de um contexto cheio de significados, né? Então a gente conversa assim com o BNCC. E existem famílias que participam e colaboram sem ser com grana? As famílias, é o que eu quero, vou reformular minha pergunta. Além de toda a participação, além de toda o papel educativo, a grana é fundamental. Como é que a grana entra na história? Eu vou deixar essa pergunta para a Cláudia e para a Maura. Ou melhor, eu vou deixar essa resposta. Maura, você quer responder? Quer que eu responda? Eu não estou vendo a Maura aqui, então não sei o que ela... Eu vou começar aqui, se ela achar que precisa complementar, você me fala. A gente é um projeto pequeno, né? A intenção desde o começo é de que as mensalidades, que não são mensalidades, a gente chama de contribuição, essas contribuições fiquem cada vez menores, né? Até mesmo para que a gente consiga atingir todo tipo de público. Nós temos, sim, famílias com bolsa, mas, infelizmente, esse não é... A gente ainda não conseguiu atingir a quantidade que gostaríamos. Por quê? Porque a gente... o projeto ele precisa se sustentar. Como nós não temos patrocínio, não temos apoio, o que nós temos é essa contribuição de cada família em cima dos nossos gastos. Então, não existe lucro, não tem dinheiro sobrando, né? O que nós temos é um dos núcleos que foi formado há não muito tempo, chama Captação de Recursos, que está pensando justamente nisso. Como é que nós fazemos para que a gente consiga uma sustentabilidade para receber mais famílias e receber as famílias que não conseguem, por exemplo, pagar o valor integral, né, que é um piso, que a gente chama de um mínimo que é possível para que o projeto aconteça. Então, assim, um dos objetivos é a gente conseguir, através dessas ações da comunidade, trazer valores que não só da contribuição das famílias. Quer complementar, Maura? Eu acho que você foi bem, Cláudia. Eu acho que é isso mesmo. Existe essa intenção de ir diminuindo a mensalidade, mas a gente também tem que pensar na sustentabilidade da escola. Então, esse núcleo novo, captação, tem se reunido e pensado nisso. Se vocês me permitem, eu queria só voltar um pouquinho na fala. E agora, deixa eu ver aqui se eu me lembro o nome dela. Júlia. Que era pelo que eu percebi, uma preocupação bastante grande com relação à alfabetização e como é que a gente respeita, né, o que a criança traz de conhecimento delas e sem impor, né?
Isso eu imagino que seja um pensamento que está muito ligado à educação infantil, pelo pouco que eu converso com algumas pessoas de quintais, enfim, que tem, é um pouco diferente do pensamento quando as crianças começam a ficar um pouco maiores, né? Porque aí entra a legislação, entra todos essas formalidades que a gente acaba tendo que participar, porque a gente está dentro de uma sociedade, né? E aí eu fico pensando, pela experiência que eu tive aqui com os meus, né, que a diferença não é naquilo que a gente apresenta, e sim como a gente apresenta para a criança. Então, eu também não concordo, como você falou, de uma alfabetização precoce. Acho, assim, que a criança acaba perdendo muito. Mas depois, a forma com que as coisas são apresentadas, a forma com que os conteúdos são apresentados, ele faz uma total diferença. E, como a Cláudia falou, a gente está ligado com os conteúdos, a BNT, enfim, e os conteúdos eles são apresentados, mas eles precisam fazer sentido. E é esse o grande desafio, o grande trabalho do pedagógico lá conosco, é que esses conteúdos façam sentido para aquela criança. Então, não adianta a gente encher a criança de contas de soma ou de multiplicação ou de divisão, se ela não vê que aquilo vai fazer um sentido para a vida dela e que ela vai precisar saber aquilo para ela poder ir numa padaria e fazer um troco, né? Então, por exemplo, até no nosso documento, a gente colocou um exemplo, né, de fazer pão e do tanto de coisas que podem ser aprendidas só fazendo um pão, né? Então, você tem questões de matemática, você tem questões de geografia, você tem questões de história, Então, tem tantas coisas que podem... tantos conteúdos que podem vir de um pão, e aquilo precisa fazer sentido para ela. Então, assim, quando a criança entende que se ela não souber fazer uma conta de multiplicação, ou de divisão, ou de soma, né, ela não vai conseguir saber se o troco que ela recebeu num lugar está certo ou errado, aquilo vai fazer sentido para ela aprender. Então, eu não vejo problema em apresentar conteúdos para as crianças. Acho até que isso é extremamente necessário, porque é uma troca constante, né? O aprendizado. E vejo como algo extremamente importante a apresentação do conteúdo, mas de uma forma que faça sentido para ela, né? E não ser jogado como aconteceu comigo e acho que com muitos de vocês, né? A gente vem de uma escola em que eu não sabia nem por que eu estava aprendendo o que eu estava aprendendo. Não consegui saber até hoje um monte de coisas, né? Então, era só para... Eu fiquei pensando um pouquinho na sua fala, Júlia, e quis falar um pouquinho da experiência nossa lá, né? E o quanto que fez diferença o conteúdo fazer sentido. É isso. Aqui o que eu ouço é a preocupação com a transição, Cláudia. Com a transição do espaço do ensino infantil, dos espaços infantis, para um ensino fundamental que precisa aprender a ler e escrever. Crianças com 6 anos, né? Eu tenho 6 anos, Ela né, tem mãe? 6 anos. Você já está enorme. Ou seja, uma questão bem presente na vida da Carol atualmente, né? Então, talvez a Cláudia até possa contar um pouco mais, porque eu não acompanho muito essa
essa fase da alfabetização, mas nós tivemos crianças nessa transição e que, assim, é um sonho, é lindo de ver. Não, e as histórias que eu escuto são essas. Quando a criança está livre ou num espaço em que a busca é a dela por aquilo, e o espaço também está lá, a família também está. Tem a família que lê, a família que escreve, a família que. E o espaço que está lá, que tem livro, que tem história, que tem. A criança vai quase naturalmente pelo processo, passa naturalmente pelo processo. Naturalmente. Mas o que é feito hoje é uma transição massificação. abrupta, massificação. Uma pressão, né? É muito triste. Mas eu acho que a Cláudia está querendo falar e talvez ela tenha até mais exemplos para falar sobre essa idade menor, né? Gente, só para a gente tem mais 7 minutos, tá? Isso, eu ia falar exatamente isso, Gui, que a Ana tinha pedido para, a Ana tinha 4h30, ela vai precisar do link da sala, então, pra gente lembrar. Não, Pode ir mais um pouquinho se vocês precisarem, gente, que eu tô com 2 computadores aqui, mas eu tô num outro teste. Só se alguém cair, vocês me avisem. Gente, eu não vou também poder me estender depois das 4h30, porque eu tenho uma outra reunião. E a Cláudia tem um curso que ela tem 2 turmas ainda para trabalhar hoje. Eu queria falar que eu tenho muita coisa para falar sobre alfabetização, e é óbvio que não vai dar esse tempo. Então, eu só vou deixar uma inquietação. O que é alfabetização? Vamos pensar o que é alfabetização. As pessoas reduzem a alfabetização em juntar letras, formar sons, e juntar e formar palavras e começar a ler. Primeiro que eu discordo que a alfabetização comece pela escrita, mas tudo bem. Mas vamos pensar o que é alfabetização. E aí até sou abusada, me ofereço, se vocês desejarem, para voltar um dia para a gente poder conversar sobre isso. Tá bom? É isso. Já vou agradecendo, né? Muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui. Fico extremamente feliz de saber, né, desse movimento dos quintais, dessas oportunidades únicas que essas crianças estão vivendo, e vocês também, de todos esses questionamentos, essas inquietações. Então, eu realmente fico muito feliz em estar aqui. Muito obrigada e até uma próxima vez. Obrigada, gente. Obrigada pelo acolhimento. Foi um prazer, Cláudia, Maura. Serena sempre com participação especial, brincando com a câmera. Incrível. Boa provocação, Cláudia, falar sobre alfabetização um dia. Acho que é um tema... O que vocês acham? Um tema ótimo também que ela puxou aqui, agora no final, né? As alfabetizações. Né? Delícia. E a Júlia fez essa provocação, gente, só nos minutos finais, para onde que a gente vai com os encontros. Vamos conversar no WhatsApp, então? Como é que se a gente continua organizando um anfitrião por semana, se a gente muda em grupos de interesse, para como que a gente consegue deixar a conversa aquecida? O que vocês acham? Vamos? A gente conversa lá. Gente, muito obrigada. Adorei esse movimento, acho importantíssimo. Sigam até onde vocês conseguirem com ele. Até. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Valeu. Obrigada. Tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau.
Tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau, Tchau, Serena. Thaís. Tchau, Thaís. Tchau, gente.